Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Abre a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 19, versículo 30. João 19, 30. Aleluia. Livro de João 19, 30. Quero agradecer aos irmãos que têm orado pela minha mãe. Ela passou pela cirurgia, está se recuperando muito bem, até ela está admirada, né? São as orações dessa igreja e de outros irmãos que estão nos ajudando. E quero pedir que os irmãos continuem orando, né? Para que seja perfeita. Daqui a pouco está vencendo os meus dias aqui, eu tenho que voltar, mas eu vou estar despreocupado, porque Deus está tomando conta dela, né? E quando eu não estiver aqui, continuará. E eu tenho certeza que isso aí servirá de sinal para a salvação da alma dela, né? João 19, versículo 30, que diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A igreja pode se assentar. Louvado, glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela nos confirma que antes de João Batista, durante 400 anos, Israel não ouvia Deus falar. Deus se calou por 400 anos. Quando João Batista apareceu pregando o Evangelho, foi uma novidade no nome de Deus. E a curiosidade do povo se acendeu de uma maneira muito forte, porque há muitos anos eles esperavam e não viam a presença de Deus na vida do homem como João Batista o representava. E João Batista, ele em nenhum momento ele escondeu. E ele dizia que ele não veio para aparecer, ele simplesmente veio para preparar caminho para aquele que viria depois dele, que ele simplesmente só batizava com água e pregava o arrependimento. Mas viria aquele depois dele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E ele ainda disse assim: importa que eu desapareça e ele apareça, importa que o meu ministério não signifique mais do que o dele, mas eu estou aqui simplesmente para preparar o caminho dele. Quando Jesus começa a pregar o Evangelho, há uma facilidade maior, porque eles já esperavam, né? Eles já esperavam a pregação de Jesus através da pregação de João Batista. João Batista pregou o arrependimento. Jesus pregou a salvação da alma. E depois de Jesus Cristo crucificado, antes disso ele fez uma promessa e disse: eu não vos deixarei sozinho, eu vos mandarei o Espírito Santo de Deus. Depois da salvação vem o poder de Deus na minha e na sua vida. A pregação de João Batista, de certa maneira, em algum ponto de vista, ela poderia ser forte, né? Que ele pregava raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da fúria dos últimos dias? Mas essa palavra não é forte, não é tão forte como a gente acha que ela é, porque ele chamava a atenção para que as pessoas olhassem para si mesmas e vissem o seu comportamento, conhecendo a vontade e o desejo de Deus, e mesmo assim andavam em erros. E em nenhum momento João Batista olhou para uma pessoa comum e simples e chamou eles de raça de víboras. Ele olhou para os sacerdotes do templo, os doutores da lei, aqueles que tinham conhecimento, e chamou-os de raça de víboras, que estavam fugindo da ira vindoura a qual Jesus estava para trazer. Então Jesus prega o arrependimento, Cristo prega a salvação, e o Espírito Santo enche da glória e do poder de Deus. Sem arrependimento, sem salvação, não há poder de Deus. Se nós queremos a unção do Espírito Santo, como já foi dito, pregado e falado aqui essa noite, primeiro tem que ter arrependimento, depois tem que ter salvação, para que depois seja revestido de poder, para que depois Deus te encha da sua glória, para que depois Deus realize cura, para que depois Deus abra a porta de emprego, para que depois Deus faça milagre. Sem essas duas coisas anteriores, a terceira não acontece. Primeiro arrependimento, depois salvação,
Depois o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida da pessoa, enche ela do poder, aí se realiza na minha e na tua vida aquilo que está escrito, que Paulo deixou em Coríntios, que diz que Deus pega as coisas loucas do mundo para confundir a sábia, e pega as que não são para confundir as que são. Tem médico que ainda se assusta, não deveria se assustar mais, ainda se assusta em pegar os exames e dizer, não acredito, isso aqui não era para estar acontecendo. Aí o crente olha para ele e fala, mas foi meu Deus que fez. Eles ainda estão assustados, não era para assustar mais não, pastor, já aconteceu tanto. Tem médico que ele olha para o paciente e diz, isso aqui é só um milagre. Aí depois o crente volta lá, ele pega os exames, olha e diz, o que foi que aconteceu? O crente olha para ele e diz, foi um milagre. O Senhor não profetizou que eu precisava do milagre? Eu busquei o milagre, eu clamei a misericórdia de Deus, eu sou arrependido, eu sou salvo, eu tenho a unção do Espírito Santo na minha vida. E quem tem a unção do Espírito Santo na vida dele, os sinais de Deus tem que seguir, porque Jesus disse assim, aquele que crê, os sinais o seguirão. Não sou eu que tenho que ficar correndo atrás de cura, irmão, a cura está dentro da minha casa, aqui no meu joelho, eu clamo a misericórdia de Deus, ela vem sobre mim, porque eu acredito nisso, eu acredito no poder de Deus, como Deus já falou aqui essa noite, aleluia, como Deus já falou aqui essa noite aos nossos corações. Deus falou através do varão que cantou, Deus falou através do testemunho da irmã, falou até através dos testemunhos dos hinos da harpa. Você prestou atenção, irmão? Você prestou atenção? Você prestou atenção? O que Deus quer dizer para mim e você nessa noite, você está no caminho certo, somente aguarde. Tem que ter arrependimento, tem que ter salvação. Aí você clama e você vai ser revestido do poder de Deus. Jesus falou assim para os seus discípulos, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de todo o poder de Deus. E é uma coisa muito curiosa aí, porque todos os homens de Deus antes de Cristo, Daniel foi castigado por causa disso. Ele orava e ele se voltava para o templo, porque foi feita uma promessa. Deus disse que aonde qualquer viajante estivesse, ele se voltasse em direção ao templo e clamasse, Deus ouviria aquela oração, porque Deus estaria dentro, estaria presente no templo que estava em Jerusalém, que Deus estava presente naquele lugar. Então todo judeu quando orava, ele se voltava em direção ao templo e clamava, era costume deles. Então ele se voltava ao templo porque Deus estava presente lá. E quando Deus fala para os seus discípulos dizendo, permanecei em Jerusalém, era como se ele dissesse, permanecei aonde eu estou, para que vocês possam ser revestidos do poder de Deus. Deus estava em Jerusalém porque o templo de Deus estava lá, e Deus habitava dentro do templo dele, por isso que era uma cidade santa. Ainda chamam de cidade santa, porque Deus se fazia presente naquele lugar, e aonde Deus está, até a tristeza tem que saltar de alegria, porque o milagre acontece querendo o diabo ou não. Querendo o médico ou não, o milagre acontece. Querendo as pessoas ou não, o milagre acontece. Sabe por que acontece, irmãos? Para você dizer assim, Jesus não morreu em vão na cruz do Calvário. Morreu para que eu testificasse que Ele opera com poder no meio da igreja. Morreu para que eu testifique o poder dEle. Porque Jesus disse assim, eu estou fazendo milagre, mas se vocês acreditarem, vocês farão milagres maiores do que o que eu já fiz. Milagres que eu não realizei, vocês vão realizar. Porque no meu nome há poder. E a Bíblia Sagrada diz que ao nome de Cristo, todo joelho se dobrará no céu, se dobrará na terra, e abaixo da terra não tem anjo que se manifeste contra o nome de Cristo, não tem homem que se manifeste contra o nome de Cristo, e ainda não foi feito demônio e nem capeta que tenha poder para se manifestar contra o nome de Cristo e impedir o poder que nele há. Não tem, irmão, não tem. No nome de Cristo todas as coisas podem acontecer. Vocês tiram por isso o endemoniado ali da Gadária, ele não esperou Jesus entrar na cidade, ele veio no deserto, ele se jogou aos pés de Jesus e perguntou, o que você veio fazer aqui antes do tempo?
Porque aonde Jesus está, demônio não permanece. Aonde Jesus está, doença não permanece. Aonde Jesus está, miséria não permanece. Aonde Jesus está, desgraça não permanece. Aonde Jesus está, derrota não permanece. Aonde Jesus está, fracasso não permanece. Então é hora de jogar tudo isso para fora das nossas vidas e dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque é Ele que tem me fortalecido. Os meus problemas e dificuldades eu vou deixando tudo para trás e vou seguindo adiante ao alvo que está na minha frente, que é a redenção que está em Cristo Jesus de Nazaré. O que eu chorei ontem não importa. O que importa é que hoje eu estou com vontade de falar língua estranha. O que eu sofri ontem não importa. O que importa é que hoje eu estou com vontade de dizer que Jesus cura, salva, liberta, transforma o homem, tira do álcool, tira da droga e o coloca a sentar juntamente com os seus príncipes. Jesus faz isso, irmão. Eu tinha 17 anos de idade, eu trabalhava ali naquele prédio Ouro Preto, perto ali do lado ali do colégio estadual. Na época não tinha muito prédio aqui, faz tempo, viu, irmão? Não tinha muitos prédios aqui. Nós estávamos instalando um para-raio, para o lado de fora, eu estava num balancete. E eu estava passando muito mal aquele dia, eu estava estranho. Uma moleza no corpo, uma tontura muito grande. E eu arrisquei, eu fui para o balancete, nós estávamos para o lado de fora. Conforme o vento batia, aquele balancete, ele chacoalhava um pouquinho, eu me senti muito mal. E eu pedi para o rapaz me tirar de lá, eu já saí carregado do balancete. Me trouxeram em casa, minha mãe me levou ali naquele hospital Semil, e o médico, ali ele me diagnosticou com um problema no rim. E nós ficamos 15 dias indo no hospital. E eu cada vez pior. E eu lembro, pastor, que um dia eu escutei uma discussão da minha mãe com o médico, e minha mãe perguntando: mas senhor, o senhor tem certeza que o senhor está tratando meu filho certo? E ele olhou para ela e disse: o médico aqui é quem? A senhora ou eu? Quem que é o médico aqui? Passado 15 dias, eu não suportava andar mais. Eu me lembro que o meu tio me pegou no colo e me levou ali para o Hospital São Paulo. Chegando lá, doutor Paulo, não sei se ainda está vivo, olhou para o meu rosto e disse: leva para a maca, tira a água da espinha dele que ele tem meningite. 15 dias com a meningite no corpo, ela mata, dentro de 3, 4 dias ela mata. Eu fiquei 15 dias com ela. Como se não bastasse, passou-se um ano, pastor, comprei minha primeira moto, tinha 18 anos. Antes de completar 19 anos, eu indo da Tamoio em direção a Duchedaz, atropelei um cachorro a 90 por hora e a situação não ficou boa. Tive um acidente gravíssimo, naquela época eu não era obrigado a usar capacete, e eu não tinha. Perdi esse ouvido num acidente, fiquei com sequelas nesse olho, fiquei 3 dias no açougue, o Hospital Moarama, fiquei 3 dias lá naquele hospital, muito maltratado. Lembro que eu escutei a minha mãe brigando na porta da enfermaria, porque do jeito que eu cheguei 9h30 da noite, me jogaram numa cama, e do mesmo jeito eu acordei 7 horas da manhã, nem as minhas feridas limparam. Eu estava com esse rosto aqui, todo na carne, os braços na carne. Imagina, um acidente a 90 por hora, eu capotei a moto, né? Eu soquei a cara no painel da moto, estraguei bastante, estava bem estragadinho. E como se não bastasse, fiquei 3 dias em observação lá, peguei outra meningite. Eu já estava debilitado, 3 dias sem comer, uma pancada muito forte na cabeça, que nem meu nome eu lembrava direito, e ainda peguei meningite. Cheguei em casa 12h30, 2 horas da tarde, eu estava quebrando o quarto inteiro e não via nada. Minha mãe que conta, de tanta dor. Berrava e gritava como um louco. Me agarraram, me levaram para o hospital novamente, e ali fiquei internado 3 dias que eu não falava coisa com coisa, eu não me lembro. Eu chamei familiar, eu me despedi, eu pedi perdão, me preparei para subir, ou para descer. Naquela época eu ia descer, não ia subir não, irmão. Naquela época eu ia descer com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Me preparei para descer. Quando todos acharam que eu ia morrer, dormi quase 16 horas direto, acharam que eu estava em coma e não ia acordar mais. Aí acordei pedindo o que comer, estava com fome. Fiquei com sequelas, fiquei quase 30 dias sem andar direito, tinha que andar com ajuda, né? Mas logo voltei à minha vida normal. Logo depois eu estava com 22 anos de idade, começa a me dar uma dor muito forte na barriga,
Às 10 horas da manhã eu trabalhava de motoboy. Tinha uma dor na barriga muito forte às 10 horas. Às 10h30 estava insuportável. 11 horas eu vim para minha casa. 11h30 eu não andava mais. Meu cunhado chegou em casa, viu a casa aberta, se assustou, me procurou na cama. Minha voz não saía de dor. Novamente fui carregado para o hospital no colo. Chegando no hospital, diagnosticaram uma apendicite supurada. Fiz a cirurgia, voltei para casa, passei 5 dias em casa, piorei. Voltei para o hospital novamente, deu perfuração no intestino. Juntou tudo aqui. Deu perfuração no intestino. Me isolaram numa enfermaria, a qual fiquei 19 dias. Hoje eu peso 70 quilos, 69, 70. Eu saí do hospital pesando 36. Então dá para vocês imaginar. Fiquei vários dias lá e eu lembro que um dia, meu patrão entrou, quando ele viu a situação que eu estava, tomando soro aqui, plasma aqui, uma mangueira enfiada no nariz, descendo um líquido azul para ver se tinha cicatrizado, né? A perfuração no intestino. Meu patrão chegou ali, viu aquela situação, ele ficou agoniado. Brigou com a diretoria, Deus usa até o urubu para abençoar servo de Deus, viu, irmãos? Ele era maçônica, a diretoria do CEMIL toda maçônica, e ele foi lá, conhecendo a diretoria, logo tinha uma junta de 7 médicos cuidando do meu caso, era 7 que entravam tudo junto. Eu me lembro que no último dia, entrou 7, e eles começaram a cochichar um com o outro dentro do quarto, e aqui tinha que colocar um fraldão, uma coisa muito grossa, que tinha que trocar 4, 5 vezes por dia, porque o pus vazava da minha barriga. Aí eu vi que eles chamaram minha mãe para fora, minha mãe entrou, e eu falei, pode falar, mãe. Ela olhou bem para mim assim e disse, Edmilson, nós vamos juntar a família, vamos tentar fretar um avião e levar você para Curitiba, porque aqui não tem mais o que fazer. Eu olhei para ela e falei, mãe, levar para Curitiba para quê? Morrer no meio do caminho, morrer aqui não é a mesma coisa? Mas, irmão, eu falava isso sorrindo. Eu não sentia a morte. Eu não sentia, não tinha o mínimo peso da morte na minha vida. Aí minha mãe ficou ali, chorou em pé e não falou nada. Eu falei, não, eu não quero ir, me deixa aqui. À noite, vieram trocar a fralda. Não tinha líquido azul. Deixaram a noite inteira, vieram de madrugada, não tinha líquido azul. Vieram de manhã, não tinha líquido azul. Vieram à tarde, não tinha mais pus. Vieram à noite, a fralda estava limpa. No outro dia não tinha mais nada. Com 3 dias eu estava em casa. Cheguei em casa com 36 quilos, mas cheguei. Aí foi bem na época, pastor, que morreu Cazuza de AIDS, e a AIDS andou matando muita gente. Aí o povo passava em casa, eu estava na área, ficava todo mundo olhando, vai morrer de AIDS também. É AIDS, vai matar. Eu creio que até hoje eles não entendem porque que eu fiquei gordinho de novo. É porque Jesus é lindo, irmão. Jesus é lindo. Quando Deus tem plano na vida do homem, Ele deixa o homem apanhar bastante para poder dar valor nas coisas dele. Mas eu não aprendi aí não, irmão. Eu não aprendi aí não. Passando-se essa idade, com 24 anos de idade, eu estava comemorando um aniversário meu. Eu faço aniversário dia 1º de janeiro. Eu estava comemorando um aniversário meu. E eu entrei numa preferencial sem olhar. Eu estava com uma pessoa na garupa e eu conversando com ele, bem ali no lado do Colégio Dom Pedro, saindo do Alto São Francisco, bem no meio do Colégio Dom Pedro, você tem uma avenida e é uma descida muito íngreme. E eu estava conversando com o rapaz, não observei e entrei na preferencial. Vinha vindo um Fusca de Maria Helena. Você pensa num Fusca que eu arranquei para-choque, capô e para-lama com as costas. Eu trabalho na oficina de funilaria hoje, eu sei o que é um Fusca. Eu sei, arranquei com as costas. Quando eu vi o capô do Fusca, o para-lama aberto, o para-choque longe, o capô afundado, eu não acreditei. Eu sentei no chão e eu fiquei me apalpando, eu fiz que nem desenho animado, eu me belisquei para ver se eu estava vivo. Eu tinha certeza que eu tinha morrido, pastor. Eu tinha certeza que eu estava morto. Porque foi uma pancada muito grande, irmão. Eu só escutei o estrondo. Eu só lembro que na hora que eu vi o Fusca, eu falei, meu Deus! Escutei o barulho e estava sentado no chão. Quando eu olho para trás, o dono do Fusca querendo me bater, e o rapaz estava na garupa segurando. O rapaz segurando ele. E aí o cara olhou assim e falou assim, ó, manda ele embora, não quero nem ver ele, nem o Fusca eu paguei. Ele não pediu. Nunca mais vi também, nem sei quem foi. Sei que o rapaz que estava na minha garupa conhecia. Voltei com o rapaz para a festa,
Tudo bem. No outro dia eu fui olhar a moto. No estrivo, debaixo do pé dele, é um cano muito grosso. Quem tem CG sabe. Aonde vai o pé dele, aquilo estava torcido como se fosse um pedaço de cana. E eu olhei aquilo, eu não acreditei. Depois eu vi o rapaz, ele não tinha um arranhão no pé. Mas aonde o pé dele estava, o cano torceu. E era um ferro muito grosso. Passou-se 15 dias. Passou-se 15 dias. Eu desço para um lugar onde tinha uma cachoeira. Chegando lá, alguém me falou, tem um cara caído lá embaixo. E eu desci para ver quem era. Era o rapaz que estava na garupa da minha moto. Desci, socorri, chamei o corpo bombeiro, ele caiu de uma altura de 13 metros. Né? Chamei o corpo bombeiro. No outro dia de manhã eu fiquei sabendo que ele tinha morrido. Naquela noite Deus me mostrou que era para morrer nós dois na frente do Fusca. Deus mostrou para mim claramente, era para morrer os dois. Deus permitiu que eu visse o rapaz morrendo e eu socorresse ele para saber que estava chegando a hora. Ou eu tomava uma atitude ou ele não ia se intrometer mais na minha vida. Ainda não aprendi. Com 26 anos, eu saí daqui e fui embora para São Paulo. Piorei muitas coisas. Com 27 anos, Deus teve misericórdia, colocou um anel no meu nariz, que nem colocou no nariz de Joaquim, e me trouxe na força. Fui para uma clínica de recuperação. Deus transformou a minha vida, me libertou das drogas, me libertou da bebida, me libertou da vida miserável que eu vivia. E até hoje eu estou dizendo que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai dar vitória para mim e para você. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Fiquemos em pé. Quantos querem louvar a Deus por este culto e tantas coisas lindas que ouvimos? Levante a mão e diga glória ao nome do Senhor.